Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor Santos e eu estou aqui para te ajudar a treinar melhor. Se você quer conhecer muito mais sobre treinamento, métodos, movimentos, entre outros, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao Movimentos em Foco. E antes da gente começar, aquele recadinho que todos já sabem. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos. O seu apoio é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube, tá joia? Sem esquecer também de ativar os sininhos aí para não perder os próximos vídeos. Então agora, bora pro conteúdo. E galera, lembrando que os dois métodos que vamos analisar hoje têm relação direta com o método que falamos semana passada, que foi o método de exaustão. Então se você chegou aqui agora e não viu o vídeo da semana passada, eu vou deixar o cardzinho para vocês aqui, ó, correr lá, assistir e voltar para esse vídeo aqui, beleza? E o primeiro a ser analisado hoje é o método de séries forçadas. Primeiramente, qual é o intuito desse método? Basicamente, o método de repetições forçadas, ele permite que o indivíduo realize mais repetições com a carga que, teoricamente, ele realizaria menos repetições. Mas, Vitor, como isso é possível? Essa pergunta é bem interessante e muito comum quando se trata do treinamento e desse método. Então vamos aos exemplos. Digamos que o indivíduo está realizando o exercício de supino reto. Imaginando que ele faça o supino com 50 kg de cada lado para 10 repetições. É uma carga bem interessante para indivíduos condicionados. Então, o indivíduo vai treinar, basicamente, até a falha concêntrica, que no supino seria quando ele não tem mais força para levantar a carga, para estender os braços. Então, com o auxílio de algum companheiro ou alguma máquina que possibilite isso, ele vai ter um leve, digamos, para subir a barra. E na descida ele vai descer com a própria força. E com isso ele estará sujeito a, primeiro, realizar mais repetições do que ele faria. Se ele faz 10 repetições com 50 de cada lado, ele faria 10 repetições, falharia e com o auxílio de algum companheiro realizaria em torno de mais 2 ou 3 repetições forçadas. Então com isso você possibilita que o músculo fique principalmente por mais tempo sob tensão, e alguns defensores desse método acreditam que quando você força a musculatura a realizar sobre fadiga mais repetições, você teoricamente recrutaria mais unidades motoras, promovendo assim um maior ganho futuro de força e hipertrofia. Lembrando que esse método, por mais que ele seja muito convidativo à maioria dos praticantes a estar realizando mais repetições com uma carga mais alta do que você realizaria, você tem que lembrar primeiramente que ele é muito indicado para pessoas intermediárias a avançadas no treinamento de força, porque demanda muito controle corporal, a modo de você não deixar a barra cair, por exemplo, no supino, no seu peito. E também demanda que você tenha uma pessoa te acompanhando e te auxiliando no seu treino, que podem ser ou um personal trainer ou um parceiro de treino mesmo, que vai te auxiliar com segurança a realizar mais repetições do que você conseguiria. Porém, como todos os métodos avançados, ele te coloca um pouco mais em risco em relação a um treino mais básico. Então, se o seu parceiro, o seu treinador, não estiver apto a sustentar aquela carga, caso você falhe, você pode se submeter a desenvolver mais lesões. Porém, tudo bem analisado e periodizado é muito interessante. Esse método é bem legal para a galera que quer ganhar força e hipertrofia. Então, para você que quer aplicar com o seu aluno esse método, vê se ele já está apto a realizar o exercício, se ele já está acostumado a treinar até a falha concêntrica, e após isso, se você achar legal inserir esse método no treinamento dele, mete bronca. E para você que é apenas praticante, você que é atleta ou apenas praticante amador de musculação, você pode sim estar realizando esse método, basta você ver primeiro com o seu treinador qual o melhor momento de encaixá-lo na sua periodização, a fim sempre de trazer o melhor para vocês, elevando sempre a qualidade do treinamento, beleza? E agora vamos pontuar alguns fatores que são muito importantes, que você demande atenção quando o assunto é
o método de repetições forçadas. O primeiro ponto é, caso você seja treinador, certifique que o seu aluno, o seu cliente, seja capaz de realizar esse método. Por quê? Não adianta você querer passar o carro na frente dos bois. Primeiro você tem que preparar o indivíduo para que ele consiga realizar essa técnica com maior segurança, passando já até pela falha concêntrica, como foi visto no vídeo passado. Então, certifique-se que o aluno já é avançado, já é intermediário pelo menos, tem um bom controle motor e consiga realizar aquela série com segurança, e você fica ali para auxiliá-lo. E caso você seja aluno, certifique-se que tem alguém presente para te auxiliar naquele método, certificando sempre que é o mais adequado para você utilizar. E como você vai saber que está na hora de fazer esse método? Conversando com o seu professor. Pergunte se ele pode colocar esse método no seu treino, o que ele acha, e esteja aberto para ouvir a resposta. Pode ser que ainda não seja o momento ideal para você realizar esse método. Então, caso o seu professor julgue que não está no momento correto, você tem que respeitar esse tempo, que logo mais eu tenho certeza que você vai alcançar esse objetivo. E outro ponto que nós já falamos anteriormente, mas faz de suma importância que seja frisado aqui: sempre treine acompanhado para realizar esse método. Por quê? Nós não queremos acidente dentro da sala de musculação, nós não queremos que você se lesione e você não coloque as outras pessoas em risco. Então, certifique-se sempre de ter um companheiro de treino, seja ele um professor ou seja ele um amigo, que pode te auxiliar caso você não consiga mais suportar aquelas repetições. Então, tenha sempre alguém contigo. E o terceiro ponto, como eu sempre vou lembrar para vocês, é saber encaixar no melhor momento do treino. Então, o professor ele vai saber qual momento da periodização o indivíduo tem que fazer aquele método. E é muito importante que cada indivíduo saiba respeitar esse tempo, porque quando você realiza determinados métodos, assim como esse, por muito tempo, você submete as estruturas corporais a estresse desnecessário, podendo gerar desde queda de rendimento até a lesões por esforço repetitivo ou lesões mais severas. Então, sempre respeite o tempo do seu corpo e saiba conversar com o seu professor para que você possa sempre treinar com segurança e assim conquistar os melhores resultados. E agora, vamos para o segundo método, que é o método de repetições parciais. E como o nome já é bem sugestivo, vamos dar uma pequena pincelada a respeito de quais os objetivos e qual a ideia por trás desse método, tá bom? De forma resumida, galera, o método de repetições parciais, ele possibilita que o indivíduo realize um determinado exercício até com mais carga do que ele aguentaria em amplitude completa, como muitos fisiculturistas costumam utilizar amplitudes reduzidas a fim de otimizar os seus ganhos, tanto de hipertrofia quanto força, em determinadas musculaturas, a fim de trazer um músculo mais harmonioso ou corrigir disfunções. Esse método ele é bem interessante no ganho de força em amplitudes determinadas, como pode também ajudar a recuperar algumas lesões e até prevenir outras. E é bem interessante quando a gente fala desse método, é analisar que nesse ponto a ciência ela ainda se diverge um pouco, porque existem duas linhas muito legais de raciocínio, que uma delas é que alguns pesquisadores relatam que não há diferença entre você treinar com amplitudes parciais e amplitudes completas, que ambas possibilitam que a sua musculatura desenvolva força e hipertrofia. E já outros estudos nos mostram que quando você treina com uma amplitude reduzida, a tendência é que você desenvolva muito mais força e hipertrofia, de maneira até mais rápida do que treinando em amplitudes completas. E qual a ideia de comparar esses estudos? Porque nós não estamos aqui para questionar a ciência, longe de mim querer questionar os estudos e a ciência, mas apenas para analisar qual o melhor protocolo seguir com cada indivíduo. Os dois tipos de estudo nos dão uma grande base para desenvolver o melhor treinamento para cada um. Por quê? Nós temos que saber também que a nossa musculatura ela se adapta muito bem a diferentes estímulos. E se você acostuma o seu músculo, acostuma o seu corpo a treinar com amplitudes parciais e você faz uso em excesso desses métodos,
a tendência é que o seu corpo, a sua musculatura, desenvolva força e hipertrofia em apenas uma área. E com isso, quando você fizer algum movimento que demande amplitudes completas, você pode ou não conseguir realizar aquele movimento adequadamente, ou você pode até se lesionar, porque a sua musculatura vai estar muito apta a trabalhar em uma determinada área e na outra área ela não vai ter tanta força para atuar, gerando assim possíveis problemas futuros. Como todos os métodos, também é muito interessante saber o melhor momento de utilizá-lo, a fim de evitar lesões, como eu disse, desconfortos ou até queda de rendimento. Então agora vamos pontuar alguns fatores muito importantes para você que quer realizar esse método. O primeiro fator, como eu sempre digo para vocês, converse com o seu professor, você que é aluno, e você que é professor, saiba identificar qual o melhor momento de inserir esse método na periodização do seu aluno. Segundo ponto, antes de utilizar esse método de repetições parciais, é muito importante que o indivíduo controle bem a amplitude completa do movimento. Assim ele vai saber como realizar melhor a amplitude parcial. Como eu sempre digo, às vezes para a gente desconstruir, a gente tem que saber construir. Então saiba primeiro realizar o movimento completo na sua amplitude máxima, para que assim você possa também treinar amplitudes parciais. Beleza? Terceiro ponto, não treine apenas com amplitudes parciais. Isso pode gerar lesões, disfunções ou impedir que você tenha mais resultados no seu treinamento. Então saiba equilibrar as forças também. Não adianta levar isso com uma verdade absoluta que você vai ganhar força, vai ganhar muita hipertrofia de forma rápida. Porém, a gente sabe que não é isso que acontece. Porque o nosso corpo ele é muito adaptável. Então se você treina só assim, ele vai desenvolver em amplitudes completas, podendo assim mudar as características da sua musculatura e te tornar mais sujeito a possíveis lesões. Quarto ponto, a escolha dos exercícios que você vai realizar também é de suma importância, porque como nós sabemos, alguns exercícios se dão melhor com esse método, e alguns métodos são baseados inclusive no próprio método de repetições parciais, como é o caso do Rosca Bíceps 21, que você realiza 3 amplitudes diferentes de movimento. Isso vai variar muito de cada protocolo, de cada pessoa que está prescrevendo esse método. Alguns prescrevem que você deve realizar de 90 graus até 110 de início. Outros já sugerem que você realize primeiro de 0 a 90, depois de 90 a 110 e depois de 0 a 110. Estou dando muita informação para vocês entenderem que cada um prescreve diferentes métodos, mas o resultado final vão ser 21 repetições. E qual é o mais comum de você realizar? O mais comum que você realize é de 0 até 90 graus de flexão de cotovelo, depois de 90 a 110 e depois de 0 até 110. E eu trouxe um vídeo para exemplificar tudo isso que eu falei. Lembrando que não sou eu que estou falando, é esse grau e esse método, tá bom? É tudo baseado na literatura. Eu posso estar trazendo para vocês, caso queiram, um pouco mais a respeito desse método um pouco mais para frente, do método 21, tá bom? E galera, como eu sempre digo, os vídeos desse canal são baseados em evidência, são baseados na ciência, nada de achismo. E como informação adicional, eu decidi trazer para vocês algumas das referências que eu utilizo nos meus estudos. E eu trouxe 4 livros que serviram como referência para fazer esse vídeo que você acabou de assistir. Lembrando que não são propagandas dos livros, e sim uma indicação para você que, como eu, adora estudar,
que eu gosto sempre de estar trocando essa informação com os amigos, indicando livro, recebendo indicação, que para quem ama estudar é excelente. E esses 4 livros que eu trouxe hoje também são leituras obrigatórias para quem quer se aprofundar mais no estudo do treinamento de força. Então vamos aos livros. Se você quiser saber um pouco mais, já deixa no comentário aí, tá bom? O primeiro livro que eu uso muito é o livro do De Sales, que é o Método de Treinamento para a Força e Hipertrofia, da Prática à Teoria. Cara, esse livro é sensacional. A Bíblia dos métodos da musculação, ele é sensacional, não tem outra palavra. Eu já li, reli várias vezes e serve como base para muitos dos meus estudos, tá bom? Sensacional esse livro, vale muito a pena você que quer se aprofundar um pouco mais. Outro livro também fenomenal, gosto muito, já li, reli várias vezes também, é o livro do Jonato, que é Prescrição e Periodização do Treinamento de Força em Academias. Um livro sensacional, vale muito a pena a leitura, de leitura obrigatória, como eu disse antes. Muito bom também, do Jonato Prestes, tá bom? Outro livro que, como muitos dizem, é uma das bíblias da musculação, uma das bíblias do treinamento resistido, que nada mais, nada menos é Fundamentos do Treino de Força Muscular, do Fleck e do Cram. Para você que é da área, você entende o quão importantes são esses caras. E para você que não sabe, esses caras são referência internacional no treinamento de força. São o que há de mais top na atualidade sobre o treinamento de força. Então vale muito a pena. É um livro que vocês têm que ter, vocês que querem se aprofundar mais dentro desse mundo, tá bom? Leiam. Excelente livro. Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. E por último, tá bom? Também do mesmo autor, que é o Fleck, juntamente com o Roberto Simão, que é Força, Princípios Metodológicos para o Treinamento. Esse livro te dá uma base sensacional para você ir acrescentando novos estudos também. Ele vai te dar aquela base que vai te ajudar a crescer muito dentro dos seus estudos. Então vale muito a pena, um livro sensacional também. Eu sei que eu usei essas palavras muito hoje, mas que quem ama estudar sabe o quão prazeroso é você pegar um material de tanta qualidade, tá bom? Então fica aí minha recomendação pro vídeo de hoje, tá bom? Se vocês quiserem mais, eu posso estar trazendo mais livros para vocês também, beleza? E meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Quero convidar você que gostou desse vídeo, tá bom? Você que curtiu o conteúdo que viu aqui hoje, já deixa o like, tá bom? Não custa nada, deixa o like aí, isso ajuda muito o canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito, ative as notificações, o YouTube está sempre te entregando as atualizações aqui do canal. E não se esqueça também de compartilhar com aquele seu amigo que gosta de saber um pouco mais sobre o treinamento de força e para aquela pessoa que você acha que vai se interessar nesse vídeo, tá bom? Conto com o apoio de todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, galera, até mais!